De agora é sobre plano inclinado, tá? Plano inclinado. Existe uma inclinação com ângulo alfa em relação à horizontal e esse corpo está ali no plano inclinado. Observe que a força que está atuando nele é o peso dele, ó. Nós temos o peso aqui. Só que pode ocorrer duas situações. O corpo pode escorregar, como o corpo pode não escorregar. Para a gente poder enxergar essas duas situações, a gente vai fazer o seguinte. Se ele escorregar, ele vai escorregar em que direção? Ele vai escorregar na direção do plano, ó. Nesta direção aqui que eu vou chamar de X. Tudo bem? Muitas vezes é chamado de tangente também essa direção. E eu vou traçar uma perpendicular aqui, ó, ao X, que seria o meu eixo Y, certo? Bom, o que ocorreu aqui? Eu tenho peso, agora eu posso decompor nas duas direções, tanto em X quanto em Y. Observe que eu vou ter aqui na direção Y, que eu vou chamar de PY. Olha só, vamos colocar ele aqui, PY. E eu vou ter na direção X, que eu vou chamar de PX, certo? Bom, o que nós observamos aqui, ó? Que na direção X é se ele escorregar. Então, se ele pode escorregar, quem é que é responsável em fazer ele escorregar? Olha o sentido das forças, uma é para cá e outra é para lá. Eu fiz a decomposição das duas, eu vou tirar o peso. Já vamos ver como que a gente calcula isso. O PX está na direção da onde ele escorrega. Então, se ele escorregar, quem é responsável é o meu PX. Agora, se ele não escorregar, é porque tem uma força aqui, ó, perpendicular que está forçando ele para não escorregar. No futuro a gente vai estudar a força de atrito e vocês vão entender por que esse PY é importante, porque ele vai ser igual ao normal, e a normal está dentro da força de atrito. Mas vamos deixar nessa situação aqui. Agora, como que eu faço o cálculo do PX e do PY? Primeiro eu tenho que pegar o ângulo do pé da rampa e colocar nos meus sistemas de eixo. Como é que eu faço isso? A maneira mais simples é assim, ó. Ó, eu peguei aqui um papelzinho e eu medi o ângulo aqui, ó. O ângulo alfa. Entre a base e o plano inclinado, esse ângulo alfa. Se eu pegar esse ângulo aqui e girar 90 graus, olha só onde ele vai encaixar nesta posição. Isso é uma propriedade da matemática. Qualquer ângulo entre duas retas, se eu pegar as retas que são perpendiculares, ou seja, se eu girar 90 graus, ele vai encaixar nesta posição. Então o ângulo alfa aqui, observe pelo papel aqui, eu girei 90 graus, ele encaixou aqui. Tá? Então o que acontece? Esse ângulo alfa que está aqui vai ser o mesmo ângulo aqui, ó. Eu vou pintar ele aqui para vocês enxergarem bem, ó, o ângulo alfa, e vai ser o meu ângulo aqui, ó. Bom, para que eu preciso desse ângulo alfa? Nós já vimos lá nos vetores. Quando o ângulo está tocando na componente, vem a frase onde toca, coça. Eu vou multiplicar pelo cosseno. Quando o ângulo não toca na componente, vai ser seno. Observe que o ângulo alfa está tocando no PY. Então, o PY é uma componente do peso. Então, vai ser o peso vezes onde toca, coça, cosseno alfa. Aqui eu tenho a formulazinha do PY. E o PX, o ângulo alfa não tocou. Onde não toca, não coça, vai ser seno. Então, o meu PX vai ser peso vezes seno de alfa. Observe que eu tenho o PX e o PY, mas quando que ele não vai escorregar? Se eu perguntasse para vocês, ó, o corpo está na rampa e não escorregou. Por que não escorregou? Naturalmente tu iria me dizer, ah, professor, porque existe atrito. Então quando o exercício falar que não existe atrito, é certo que ele vai escorregar. E se não existe atrito, eu não vou precisar calcular o PY. Então esse PY, chegamos à conclusão que eu vou precisar utilizar a ele apenas quando o exercício existir atrito. Para aquele aluno mais experiente, ele sabe que esse PY vai ser igual a normal e a normal vai estar dentro da força de atrito. Então, se no enunciado falar que é desprezando os atritos, tu vai pegar o peso do corpo. Em plano inclinado, não usa o peso, sempre PX e PY. Mas se enunciado falar que é sem atrito, tu vai calcular apenas o PX. Observe o que eu tenho aqui, ó. Se o corpo estiver sozinho numa rampa e esta rampa for sem atrito, tá? Se for sem atrito, eu tenho PX e PY. Mas se for sem atrito, PY eu não vou precisar no exercício.
Nós sabemos que o peso está aqui, mas eu tenho na rampa, né, no plano inclinado, trocar o peso por Px e Py. Daí no momento que eu troquei ele pelas componentes, o peso está fora do exercício. Nós sabemos que peso é massa vezes gravidade, já vimos. Px e Py. Pelo fato de ser sem atrito, o que significa? O Py não me interessa. Então observe que eu só tenho o Px. É lógico que esse corpo aqui tem uma massa m. E no momento que existe força, existe aceleração. Por quê? Por causa daquela formulazinha que eu já mostrei para vocês, ó. Fábio, meu amor. Olha lá, se tem aceleração, tem força. Ou se tem força, tem aceleração. Nesse caso, tem uma força que está fazendo ele descer, que é o meu Px. Então vai existir uma aceleração na mesma direção e sentido. Quanto que vale a força? Px. Põe o Px aqui. Massa vezes aceleração. Pessoal, quanto é que vale o meu Px mesmo? Nós já vimos que o Px é o P vezes o seno de alfa. Então o Px vai ser P vezes seno de alfa é igual a massa vezes aceleração. O meu peso nós sabemos que é massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade vezes seno de alfa é igual a massa vezes aceleração. Como eu tenho massa dos dois lados multiplicando, eu posso cortar fora. Então o que acontece? A é igual a G seno de alfa. Então nós temos aqui que a aceleração é a gravidade vezes o seno de alfa. Uma fórmula pronta. Com muito cuidado. Eu só posso calcular a aceleração direta de um corpo descendo numa rampa se ele estiver sozinho e o enunciado falar que é sem atrito. Agora uma coisa interessante no plano inclinado é se o ângulo da rampa for de 30 graus. Aparece demais nas provas o ângulo igual a 30 graus. Isso vai nos facilitar bastante. Observe o exemplo. Eu peguei um exemplo com uma massa de 3 quilos. Poderia ser uma massa qualquer, só para ter como exemplo. Se eu tenho que a massa é 3 quilos, o meu peso é 30 newtons. Pessoal, o peso é massa vezes gravidade. De onde é que eu tirei esse 30 aqui? Ó? Peso é igual a massa vezes gravidade. A massa é de 3 quilos e a gravidade é de 10, o meu peso é de 30 newtons. Mas como eu estou com o exercício de plano inclinado, não me interessa o peso, e sim o Px e o Py. O Px para saber a força que vai fazer ele descer. E o Py vai servir para mim calcular a força de atrito, se tiver atrito no exercício. Então eu vou trocar esse peso por Px, que é na direção da rampa, Px, e por Py, certo? Nós sabemos que o ângulo do pé da rampa está aqui, aqui é 30 graus. Então o meu Px vale quanto? P vezes seno de 30 graus. Por que eu estou destacando o ângulo de 30 graus? Porque o seno de 30 graus é um valor bem legal. Olha só, o peso eu já sei que é 30. E o seno de 30 é 1/2. Isto vai dar 30 dividido por 2, 15 newtons. Chegamos à conclusão, se o ângulo for de 30 graus, o meu Px, a componente Px, vai ser a metade do peso. Observa que o peso de 30, o Px é a metade. Agora, se eu precisar calcular o Py, vai ser peso vezes cosseno de 30. Quanto é que é o peso? O peso já foi calculado, 30. O cosseno de 30, isso aí na matemática tem uma tabelinha, que vocês têm até musiquinha para achar os valores. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Pessoal, 30 por 2 vai dar 15. 15 raiz de 3 newtons. Nós observamos, então, se o ângulo é de 30 graus, pessoal, isto para o ângulo de 30 graus. Eu tenho peso, o Px é a metade do peso e o meu Py é a metade com raiz de 3. Então isso se torna muito fácil de se cair o ângulo de 30 graus para te achar os valores. Por exemplo, se a massa do corpo é 10 quilos, ó, rapidinho, o peso é 100 newtons, porque o peso eu só multiplico por 10 a massa. Eu sei que o meu Px é a metade, se é 100 newtons o peso, o meu Px é 50 newtons. E o meu Py é o mesmo valor do Px com raiz de 3, vai ficar 50 raiz de 3 newtons.
Professor, não entendi. Olha de novo. Se for 7 quilos, o peso 10 vezes maior, 70 newtons. O PX a metade, 35. E o meu PY é 35 com raiz de 3 newtons. Mais uma vez, para fechar essa aula. Se a minha massa for de 12 quilos, o peso é 10 vezes maior. Multiplico por 10, 120 newtons. O meu PX é a metade, 60. E o meu PY é o 60 com raiz de 3. Observe que o peso é 10 vezes maior que a massa, o PX é a metade do peso e o PY é o mesmo valor do PX acompanhado de raiz de 3. Se você gostou da aula, dê um like aqui embaixo e se inscreva no nosso canal.